Olá, galera. Começando a nossa aula de hoje. Vou falar agora sobre conflitos armados no mundo. E aí a gente começa com um históricozinho rápido. Tá? No fim do século XX, onde tinha 54 missões de paz, em regiões que eram afetadas por essas guerras, em caso em via de pacificação. Guerra entre estados e nações, guerras civis, guerrilhas, ocupação de território, movimento separatista. Então, em vários continentes, exceto na Oceania. E os motivos desses conflitos são disputa por território, soberania do Estado Nacional. Então, no caso nacionalista, separatismo, tem rivalidades étnica e religiosa, questão também de fronteira, recursos minerais e até mesmo a água. A pobreza também é a causa de muitos desses conflitos. Então, mas se a gente for analisar desde o início da história, o grande problema, o grande motivo de conflitos foi questões territoriais. Então, muitos se guerreavam porque queriam expandir o seu território, queriam uma saída para o mar, tá? E hoje, modernamente, eu poderia dizer que é por algo que tem nesses territórios, né? A maioria da parte são as questões econômicas, então, por alguns recursos minerais que tenham nesse território. Hoje, a gente sabe que o recurso mais procurado, né, mais disputado, a gente tem os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, tá? E a gente também pode colocar aí a questão da água, né, que é um mineral principal para a vida, tá? Além desses outros que a gente viu, questões religiosas, étnicas, separatismo, tá? Mas se no geral você vai observar que é território. Então lembra que território é um dos conceitos de geografia, né? Território é poder. Então aqui a gente tem mais ou menos uma área, um mapa mostrando, né, as áreas de conflito no mundo. Então de cara a gente vê que a maior parte delas estão na África e na Ásia, né, no Sudeste Asiático principalmente. E a gente começa para definir dois termos interessantes, que é terrorismo e guerrilha, né? Vamos ver o que são cada um deles. Então, terrorismo é a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas, provocando o terror. Quando a organização pratica um atentado terrorista, seja instalando uma bomba em um local público, seja utilizando um homem-bomba, um ataque suicida, ele quer que intimidar, disseminar o medo em uma comunidade ou em um país, para atingir algum fim. Difusão de uma ideologia, autonomia política, territorial, autoafirmação, étnico-religiosa, entre outros. Resumindo, o terrorismo é algo que ele quer intimidar a população. Então ele vai matar uma grande quantidade de pessoas e ele não está nem aí se vai ter apoio ou não dessas pessoas. Ele quer provocar o medo mesmo, né? Já a guerrilha, ela se caracteriza por um conflito que opõe, né, formações irregulares de combatentes de um lado e forças armadas regulares de um estado do outro. Então geralmente é um conflito interno dentro de um próprio país, por exemplo, onde um grupo não aceita, né, determinadas ações de um governo e vai lutar contra aquele governo. Então, é tipo de país que apresenta injustiças políticas e socioeconômicas muito acentuadas, de que parte dessa população está disposta a lutar por mudanças ou apoiar o grupo que se propuser a fazer isso. Então, no caso da guerrilha, ela é algo mais localizado. Nesse caso aqui, ela já quer o apoio da população, ela, não, ela quer matar o mínimo de pessoas possíveis, apesar de que algumas guerrilhas também utilizam táticas terroristas. Então, em geral, os grupos guerrilheiros atacam alvos militares e pontos estratégicos do Estado. Preocupa-se em fazer o mínimo de vítimas civis e conquistar a simpatia e apoio da população. Já os terroristas, né, o objetivo é causar pânico, como a gente falou, medo, terror. Então, eles não estão nem aí com a quantidade de vítimas e eles não se interessam em dialogar com a população nem obter o apoio. Tá? Então, essa seria a diferença entre guerrilha, né, e terrorismo. Mas também algumas guerrilhas utilizam táticas terroristas. E a gente começa aqui com um exemplo que é, né, um exemplo de guerrilha. Nós temos as Farc, né, as Forças Revolucionárias da Colômbia, né, e o ELN, Exército de Liberação Nacional. Então, guerrilhas de esquerda surgiram na década de 60, muito ativos até na década de 80. E aí eles foram perdendo, né, o caráter ideológico e passaram, né, a estabilizar o governo colombiano. Então, cobravam pedágio, os traficantes de droga. Eles também, né, começaram a controlar metade do país. E aí vai surgir também a Autodefesa Unidos da Colômbia, que são os grupos já do governo, né, os paramilitares de direita apoiados pelo exército colombiano. Então, no geral, as Farc, ela inicialmente queria justamente lutar contra, né, os militares, contra o Estado, por algumas questões sociais. Ela surgiu geralmente na área rural, depois foi se expandindo. Depois ela perdeu um pouco desse foco, né,
começou a usar algumas táticas terroristas, sequestrar pessoas, né, civis, vários inocentes morreram. E desde 2015 que as Farc vem perdendo, né, ela vem perdendo apoio e estão quase num acordo de paz e ela quer se tornar, né, um partido político. Então aqui a gente tem mostra na área aí, ó. Então a atuação do Exército de Libertação, atuação das Farc, área verde, atuação de outras guerrilhas, zona desmilitarizada, atuação aí das União, governo, exploração de coca. Então as Farc ela é um grande símbolo, um grande exemplo de guerrilha, tá? Mas que ultimamente se tornou usando táticas terroristas. E aí ela vem se desfazendo, né? Vem tentando um acordo de paz e as Farc quer se tornar um partido político, né? Então nessa outra imagem que a gente vai ver, ó. As guerrilhas colombianas estão de plantação de coca, plantação de púrpura para a produção de heroína, plantação de maconha, as zonas desmilitarizadas, influência do Exército de Libertação e área de influência das Farc. Outro conflito que nós temos é o conflito na Irlanda do Norte. Então, isso aí é consequência de conflitos históricos, né, entre os católicos e protestantes. Então, aqui já é um conflito, né, étnico. Então, nós temos lá os irlandeses, que são católicos, e os ingleses são protestantes. Então, os católicos, eles são, né, a maioria na República da Irlanda, mas são minoria na Irlanda do Norte, tá? E aí reivindica a separação dessa região aí, Ulster, em relação ao Reino Unido. Então, para combater esse domínio, formou-se o IRA, né? Que é como se fosse o Exército Republicano Irlandês. E aí ele praticou vários atentados terroristas. Tá? Um acordo de paz foi assinado em 98, porém ainda é uma relevância, ainda é muito tensa, né, nessa região aí, mas estão com um acordo de paz. Então é triste porque aqui são católicos e protestantes, né, brigando entre si, então é uma questão religiosa. Então a gente tem aqui, ó, a Irlanda do Norte, essa região aqui, ó. Ela faz parte do Reino Unido. E aí aquela pequena região lá queria se separar. E eles não aceitam. Outro conflito muito famoso que nós temos é o conflito da Espanha, né? E o povo basco. Então, dentro da Espanha, é como se fosse um encrave. Então, lá nós temos uma região que é a galera que tem povo basco, que tem uma identidade própria, uma cultura própria, uma língua, né? Com a diferença do espanhol, religião. Então, se troca entre a Espanha e a França, né? Os bascos é um povo de língua de origem desconhecida e cultural e cultura tradicional. Então, durante a ditadura Francisco Franco, né? Os bascos foram proibidos de ensinar sua língua, que a língua deles é o euskera. Então, nas escolas da região, usar a bandeira com as cores do País Basco. E em 59 foi criado o ETA, né? Que é como se fosse o exército também de libertação do povo basco. E aí eles também fizeram inúmeros atentados terroristas, que eles reivindicam o quê? A independência do povo basco. Eles querem formar, né? País basco. A partir da redemocratização do país, o ETA perdeu a credibilidade e o apoio popular, mas ainda está vivo até hoje. Tá? Então, o povo basco ele quer ter sua própria independência, seu próprio território, né? Se separar da Espanha. Só como é uma área pequena, né? A Espanha jamais vai querer perder território, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, significa o quê? Se perder território, a Espanha vai perder recursos econômicos, né? Minerais. Então, acaba gerando esse conflito. Isso é muito atual, né? Até hoje. Outro conflito, né? Muito, muito comum que nós temos, muito famoso, aliás, é o caso da Chechênia, né? Que é uma região estratégica dentro da Rússia, tá? Região da Chechênia do Cáucaso. Então, é uma região de grande diversidade étnica, então são vários, né, povos diferentes. Duas influências religiosas, que uma é a cristã ortodoxa e a outra é a islâmica. Os conflitos das regiões estão ligados a nacionalismo, então, motivos políticos, né, e diferenças religiosas. Então, o maior problema da Rússia ocorre na República da Chechênia, né, e da Daguestão, onde tem grupos lutando pela independência para implementar o Estado Islâmico, tá? Inclusive táticas terroristas. Então, no caso daqui da Chechênia, eles já atacaram Moscou, né, e Beslan. Um grande ataque famoso foi numa escola, com vários estudantes. Em 94 e 96, ocorreu a violenta guerra entre os rebeldes Chechênia e a Rússia. Então, várias cidades foram, né, arrasadas
Então, ela conseguiu uma autonomia parcial, e aí, em 99, o governo russo voltou a intervir na região. E é o grande conflito da questão da Chechênia é a questão, porque ela é uma região central estratégica, onde vai passar vários oleodutos, né, e gasodutos. Né? Vocês lembram que a Rússia ela é a maior potência energética da Europa, a maior produtora de gás do mundo e uma das maiores produtoras de petróleo. E aí esse gás e petróleo eles passam por essa região da Chechênia, né? Vários oleodutos e gasodutos. E se ela se torna independente, então vai ser problema para a Rússia. Então por isso que ela volta a intervir, né? Ela tem uma certa autonomia, porém, na 99 a Rússia voltou a intervir novamente. Então a Chechênia tá abrigos da guerrilha, abrigo também de refugiado e a zona de combate, ó, bem no centro, onde vocês estão vendo. Aqui a gente tem ó, as imagens dos oleodutos. Então são regiões estratégicas. E aí um detalhe, a Chechênia acaba também se aproximando aqui fazer parceria com a Geórgia, né? A Geórgia também é digamos assim, um ex-país da União Soviética, né? Que faz oposição à Rússia. Outro conflito famoso que nós temos é o conflito da Caxemira, né? Índia, é uma Caxemira que é uma região que fica entre a Índia e o Paquistão e também passa na China, né? Então nós temos aqui, ó, a Caxemira está dividida, ó. Então a gente tem aqui o Paquistão, tem aqui a China, temos aqui a Índia. Então a Caxemira é toda essa região aqui que está entre esses três territórios. Mas a briga fica principalmente entre Índia e Paquistão, tá? Então a gente tem aqui os territórios do norte, onde são a área da Caxemira, né? Então a área de conflito é essa aqui circulada de vermelho, né? Aqui a linha de cessar-fogo. E aí a gente tem resquícios do imperialismo britânico. A gente tem a divisão religiosa, que são os hindus e os islâmicos, né? Os islâmicos são a maioria, os hindus é a minoria. Então, na Caxemira, a maioria é islâmica, só que, porém, pertence à Índia, né? A maior parte, que é de maioria hindu. E aí vem o conflito. Então, essa parte aqui, ela quer fazer parte do islamismo, né? E ter o seu próprio território. Então, em 98, ambos realizaram testes nucleares, então tem um temor atômico. Então, tanto o Paquistão como a Índia têm poder da bomba atômica, né? E ainda tem a China aqui, ó, tá? Nessa área aqui pequena, a área foi esse aqui da China. Então é um conflito bem complicadinho que pode acontecer ainda, né? De fato, conflito atômico e as catástrofes seriam muito grandes para o mundo todo, certo? Outro conflito nós temos, um exemplo de conflito, né? Foi a antiga Iugoslávia. Então, a Iugoslávia era toda essa região aqui que vocês estão vendo. E aí tinham várias etnias diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes. Então, bem complicado manter um país desse com tanta diferença, né? E aí houve o quê? Uma separação. Então, da Iugoslávia se formou 6 novos países, né? Então se formou a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia. Poderá ainda surgir Kosovo, né? Um outro país. Então, a capital é Iugoslávia, a capital das outras confederação, cada um e tal. As províncias autônomas, né? Hoje ela se separou e formou esses países aqui que eu falei para vocês, 6 novos países. E ainda tem uma região de conflito que é Kosovo que pode se tornar um outro país. Então, o histórico da Iugoslávia. Então, 1920 foi a formação do Reino da Iugoslávia. Na Segunda Guerra Mundial, né, houve uma resistência, né, aos nazistas. Em 45, ela vai adotar o socialismo, sob o general Tito, né, sem aliar com a União Soviética. 1980, é a morte do general Tito e o início da crise da Iugoslávia. Em 1991, a Croácia, a Eslovênia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia declaram independência. Em 94, tem um conflito nas Bósnias envolvendo sérvios, croatas e bósnios muçulmanos. Então, vão morrer 250 mil pessoas. Então, várias acusações de limpeza étnica, né? E aí vai ter parte da OTAN, Acordo de Dayton, né? 95. 98, o conflito em Kosovo, que é uma província da Sérvia. Tem a maioria albanesa. E os sérvios são acusados de limpeza étnica, né? A OTAN vai bombardear a Iugoslávia. E hoje ela está dividida em Sérvia e Montenegro, né?
Então, forças da ONU ocupam o Kosovo. Então, o Kosovo é uma região neutra hoje. Então, a ONU está lá atuando, né, administrando. Em 2000 ocorreram conflitos dos rebeldes étnicos albaneses e o governo macedônio. E aí vai ser firmado, né, um acordo de paz entre todos os países, essas partes aí. Então, até hoje, né, a Iugoslávia foi dividida, como eu falei, nesses 6 pontos. Só temos essa região de Kosovo, que é uma região que está neutra, onde a ONU está atuando, né? Nesse momento não está tendo conflitos. Mas só para vocês verem como, né, quantidade de povos diferentes, grupos diferentes étnicos tem nessa região. Então, a maioria sérvia, nós temos aí sérvios, húngaros, muçulmanos, albaneses, montenegrinos, eslavos, croatas, macedônios, né, e outros. Então, é muita gente diferente, grupos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, é muito complicado manter essa galera toda unida, quando cada um tem o desejo, né, de ter o seu próprio território. Mostrou um pouquinho do conflito aqui na Bósnia, né? Então, limpeza étnica. Então, antes da guerra, em 91, croatas, né? Sérvios e bósnios muçulmanos. Depois da guerra, né, em 1996. Então, os croatas diminuíram muito, né? E diminuiu também, né, os muçulmanos. Acordo de Dayton, 95. Então, setor sudeste comandado pelo Reino Unido, setor norte pelos Estados Unidos, setor sudeste comandado pela França, a República da Sérvia amarelo, Federação da Bósnia, essa região azul. Conflito de Kosovo, né, que é uma região da Sérvia, como eu falei para vocês. Novamente mostrando aqui os povos. O Kosovo, né, parte da Iugoslávia, parte de sérvios, aliás. Então, forças envolvidas, o Exército de Libertação de Kosovo, bombardeio da OTAN em 99, mais de 1 milhão de pessoas mortas e mais de 1 milhão, né, de refugiados nesse período. Então, hoje, Kosovo é uma região neutra, né, administrada pela ONU. Aqui é o ex-presidente, né, e no caso também ditador, que ele queria a formação de uma grande Sérvia, que é o Slobodan Milosevic, tá? Então, ele hoje é preso e responde pelos crimes de guerra, né, no Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia. A gente tem aqui, ó, por exemplo, Sarajevo, né, depois de conflitos, franco-atiradores na Bósnia. A gente também tem conflitos no Oriente Médio, né, galera? Então a gente vai conhecer um pouco. Então o Oriente Médio é considerado como um barril de pólvora. Ele é considerado como um barril de pólvora e devido justamente à sua riqueza, né, que é o petróleo. Além também de ter diferenças étnicas e religiosas aqui nessa região. Então, por exemplo, Israel e Palestina, tá? 47, né? Palestina. Primeiramente, vocês lembram que o povo judeu foi espalhado, houve a diáspora, foi espalhado pelo mundo, né? E perdeu seu território. Então, em 47, né? Houve essa partilha da Palestina. Israel, pela ONU, vai ser criado o Estado de Israel. Porém, não foi criado o Estado da Palestina. 48, 49 vai ter a implantação do Estado de Israel. Então, guerra contra os árabes. 56, guerra de Suez pelo controle do canal contra o Egito. 67, guerra de 6 dias. Então, vai ter vários territórios que vão ser ocupados, né? Por Israel, então a região da Cisjordânia, faixa de Gaza, Sinai, Colinas de Golã, que é onde tem a questão da água, daí a gente fala, né, a guerra pela água. Colinas de Golã, então as nascentes, tá? E é uma região seca, uma região árida, né, essa região de Israel e Palestina. 73 tem a guerra do Yom Kippur, que é também o choque do petróleo, né, uma região rica em petróleo. Na década de 80 tem a primeira intifada, que é a revolta das pedras. 93 e 95 vai ter acordo de paz entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina, né, comandada pelo Yasser Arafat. Então vai ter uma devolução gradual de territórios palestinos. Em 2001 tem a eleição de Ariel Sharon, então vai parar as negociações, então vai ter uma nova intifada, então novos atentados terroristas. 2004 vai ter a morte de Arafat e indefinição de conflito. Problemas, Jerusalém, assentamento judaico, Estado palestino. Então muitos conflitos continuam até hoje. Então essa região ela vive de conflitos, né, acordos, paz e volta novamente a ter conflitos. Já morreu muitas pessoas dos dois lados, mas principalmente do lado palestino. Lembrando que Israel também tem o apoio dos Estados Unidos, tem também poderio da bomba atômica, tá? Foi criado também um muro, né, que é chamado Muro da Vergonha, não aquele Muro da Vergonha lá da União Soviética, né, Muro de Berlim, mas é como se fosse um novo Muro da Vergonha, né, separando justamente essa região, tá, da faixa de Gaza. Então, confinamento de palestinos e controle de áreas férteis e irrigadas, né? Construção em território estrangeiro, então roubo de terras palestinas,
Privação da liberdade de ir e vir e ato de subjugar a população palestina. Então, o população palestina, eles estão para poder entrar em território de Israel, eles são monitorados todo o tempo, né, revistados todo o tempo. Coordenação da ONU, né, a respeito de Israel, Ariel Sharon, que eles criaram apenas o Estado de Israel, não criaram o Estado da Palestina, e aí geram esses conflitos até hoje. Tô mostrando um pouco das igrejas, sinagoga, né? Essa região da Cisjordânia seria uma região neutra, né? Jerusalém aqui onde estaria, por exemplo, a igreja da Natividade, né? Aquela igreja que é sagrada para os dois, onde Jesus teria nascido. Novamente aqui o mapa, né? Era ocupada por Israel e reivindicada pela Síria. Área de controle palestino. Aqui é a faixa de Gaza, aqui é onde está o muro, ó. Minas de Golã. Então é uma região de conflito, né? Até hoje. Yasser Arafat já morreu. Iraque. Então, em 1980, 88, a gente teve a Guerra do Iraque, né? Que foi Saddam Hussein, apoiado pelos Estados Unidos, União Soviética e outros países. Mas nesse caso aqui, o Iraque estava atacando o Irã, então teve apoio desses países. Já era 21, né? A Guerra do Golfo, então vai ter uma colisão de forças, né? E a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. Então, o Iraque vai sofrer embargo da ONU e são adotadas zonas de exclusão. E aí, ou seja, os Estados Unidos querem o quê? O petróleo do Iraque, tá? E aí os Estados Unidos vai vencer essa guerra, né? A Guerra do Golfo. E aí, muito tempo depois, em 2003, vai ter um ataque dos Estados Unidos, né, e do Reino Unido, novamente ao Iraque. Qual é a desculpa? Que tinha armas químicas, armas de destruição em massa e também para derrubar o Saddam Hussein. Mas, lógico, o verdadeiro motivo era o que? Isso aqui, ó, petróleo, que é uma das maiores reservas do mundo que tem no Iraque. Tá? Em 2003, 2005, né, tem estabilidade no país, vários atentados terroristas, e os rebeldes acabam controlando o território. Vocês lembram que no Iraque são duas linhas, né, islâmica, que é os xiitas e os sunitas, né? Então, os sunitas, eles são a maioria no mundo. Então, também são a maioria dentro do Iraque. Então, os Estados Unidos estavam apoiando, né, os xiitas, uma minoria, que acabou tomando vários territórios. Mas quando, né, foram tiradas as tropas norte-americanas, os sunitas acabaram dominando novamente. Então, eles estão em conflito até este momento. Que nós temos, ó, o Iraque, né, de Bagdá, então, zona de exclusão da área, região xiita, região curda, os principais postos espalhados, oleoduto, principais refinarias. Então é um verdadeiro barril de pólvora, né? Nessa região aqui, ó. O Saddam Hussein. A gente também tem a guerra do Afeganistão, né? Que foi de 79 a 89. Então a tentativa soviética, frustrada pela posição do Mujahedin, acho que é essa a pronúncia. Não sei fazer essa pronúncia, gente. Então isso aqui são guerrilheiros islâmicos, né? Entre eles Bin Laden, que acabou comandando isso, e apoiado pelos Estados Unidos, Irã e Paquistão. Então, 96, a tomada do poder do grupo radical sunita Talibã, que vai adotar a Sharia, que é a doutrina islâmica, como lei. Então, o Bin Laden vai incentivar, tá, o Talibã justamente nessas tropas, treinamento para essa galera. Em 2001 vai ter os atentados dos Estados Unidos, né, que vai ser atribuído a Bin Laden nas Torres Gêmeas. E os Estados Unidos vai atacar o Afeganistão. Então, como a gente estava falando, tem uma falha aqui. Então, dominação soviética, como a gente falou, né? 96 vai ser apoiado, o Talibã vai tomar o poder e vai ser apoiado pelo Bin Laden. Em 2001, né? O Bin Laden vai atacar os Estados Unidos, as Torres Gêmeas. E aí os Estados Unidos vai apoiar, tá, o Afeganistão, justamente acusando, né, o país de defender e proteger, né, terroristas como Osama Bin Laden e Al-Qaeda, né? Então, ele vai ser deposto depois dessa guerra, em 2001. Então, em 2005 vai ter a rivalidade de crescimento, né, do cultivo da papoula, que é o ópio, base aí para algumas drogas como a maconha, como a cocaína. E aí vão dificultar essa normalização lá no Afeganistão. Então, os rebeldes hoje estão novamente, né, em guerrilhas, o Talibã assumiu novamente algumas áreas. Aqui mostrando os principais grupos étnicos, tá, dentro do Afeganistão. Tani, Tajiks, Hazaras, Uzbeks e outros, né, ó. Então, vários grupos étnicos religiosos diferentes.
Então, quando esses grupos não são de comum acordo, isso acaba gerando, né, conflitos. A gente tem também a questão dos curdos, né? O curdo, então, é a maior nação sem Estado do planeta, né? É o maior povo sem território hoje. E os curdos estão espalhados entre vários países do Oriente Médio. Então, a etnia de origem milenar, possui autonomia até o século, né, 7, domínio do Império Turco Otomano até a Primeira Guerra. Atualmente são mais de 22 milhões espalhados pela Turquia, Iraque, Síria e Irã. Partido de Trabalhadores do Kurdistão, né, que é o PKK, e tem algumas ações armadas. Os curdos iraquianos, né, perseguição e ataques químicos, né, de Saddam Hussein. Então, lutar pela independência ou pela federação. Então, ó, que a gente tem, ó. Então, os curdos, eles estão espalhados, né, por todos esses países, ó. No livro, acho que tem um mapa que eu vou dar para vocês, é melhor, daqui a pouco a gente olha, ó. Mas é isso, ó. Então, tem povo curdo dentro do Iraque, da Síria, da Turquia, do Irã, tá? E eles querem formar seu próprio território. E esses países nem vão querer perder território. A gente tem também as questões, né, na África. Isso vem justamente devido, né, à situação econômica. Então, a África é considerada excluída da globalização, tem um fraco mercado, né, consumidor, né, e eles vivem principalmente de vender produtos primários. Problemas como fome, guerra civil, AIDS, misérias, né, catástrofes naturais, fraca economia, fronteiras artificiais, então tudo isso é um barril de pólvora para problemas, conflitos. Mas os países africanos passou por algum conflito nos últimos 15 anos. Então, Ruanda, acho que é o maior de todos, Burundi, Serra Leoa, Libéria, Sudão, Somália, Etiópia, Eritreia, República Democrática do Congo, Angola, Moçambique, Argélia, são alguns exemplos. Talvez o de Ruanda seja o maior conflito que já houve. Então, como eu falei aqui, segundo o Edgar Hobsbawm, são os excluídos da globalização, tá? À medida que a economia mundial se torna global, e sobretudo após a queda da União Soviética, mas para o capitalista dominada por empresas, investidores e empresários descobriram que grande parte dela não tinha interesse lucrativo para eles, a não ser talvez que pudesse subordinar seus políticos e funcionários públicos para gastar dinheiro em instituições felizes cidadãos como armamentos ou projetos de prestígio. Um número desproporcionalmente grande desses países se encontrava no infeliz continente africano. Se encontra, né? Então, ao mesmo tempo, esse continente é um continente rico no sentido de recursos minerais, né, e também recursos naturais, e que já foram devastados, né, pela partilha da África. Vocês sabem disso. Então, vários países viveram de sugar essas matérias-primas, né, o imperialismo. Mas mesmo assim, ainda existe, né, riqueza na África. Então, a gente tem aqui as áreas críticas de fome, né, polo de desenvolvimento de renda, países em conflitos, uma grande parte, e países com maior percentual de infectados pelo HIV/AIDS. Petróleo, diamante e ouro, né, grande riqueza que tem no território africano. Atualmente são 120 milhões de minas terrestres no mundo, então desde o século XX, né? Tudo em casos de guerra, né? Número de minas por país, ó, as áreas verdes até 100 mil, as áreas vermelhas acima de 12 milhões. República Democrática do Congo, a gente tem aqui as riquezas, ó. Diamante, ouro, nióbio, zinco, estânio, cobre e manganês. Então, área de controle do governo, área de controle dos rebeldes. Inferno de Ruanda, né? Campo de refugiado. Pela imagem aí dá pra vocês verem, né? Imaginar. Então, Ruanda era formada por algumas etnias, como, né, os Tutsis e Hudis, né? Então, 350 mil refugiados, 350 pessoas que chegaram ao campo, 4 dias. Isso em 94. O cadáver dos Tutsis, ó, a maioria estava, né, mutilada, 95, isso. E um monte de pessoas sendo empilhadas, né, por tratores do exército francês. Angola. Então, mais de 10 milhões, né, milhões de minas de 67 diferentes tipos, até 97. Então, geralmente pessoas perdem as pernas porque pisam nessas minas, ó. Pessoas de cadeira de roda.
Muito mutilado. Então, 80%, né, com crianças. Índia e Paquistão, já falei. Kurdistão, acabei de falar, né, pouco, né? Maior grupo sem território. Então, estão principalmente na Turquia, Irã, Iraque, tá? E sofre perseguições. Tem também há pessoas na Armênia e na Síria. Para ver melhor o mapa, né? Ó. Então, tudo isso aqui, gente, é o povo curdo. Seria o Kurdistão, seria um novo país. Mas, claro que nenhum desses países vai querer perder território. Nem o Irã, nem a Armênia, nem a Turquia, nem a Síria, nem o Iraque. Nenhum deles irão querer perder território, certo? Então, hoje o maior povo sem território é o povo curdo. Voltando aqui rapidinho aqui no livro, então, a gente tem aqui mostrando apenas os conflitos armados, uma visão geral, né, no gráfico. Nós temos aí, ó, a Ásia 19, sondagem de 2015, Oriente Médio 7, Sul da Ásia 7, Leste da Ásia do Pacífico 5, né? Na África, 16, África Subsaariana 13, Norte da África 3, América Latina 3, Europa Oriental 3. Então, no geral, se a gente for observar, a África acaba tendo o maior número de conflitos, né? Então aqui a gente tem ainda de dados de 2015, né, os conflitos armados no mundo. Ó, cada bombinha dessa é um conflito. E aqui nós temos uma lista imensa. Já falei sobre o significado de guerrilha, né, e terrorismo. Aqui é a região das Farc, como a gente falou. Ó, o Kurdistão, novamente. Aqui nós temos os atentados da Al-Qaeda, né, de 98 a 2003, espalhado pelo mundo. Então, nos Estados Unidos, a gente teve também na África, né, no Oriente Médio, na Índia. Quero que vocês leiam o que foi apartheid, depois eu vou fazer uma pergunta na nossa conferência, né? Aqui ainda falando da Al-Qaeda, a gente mostrou, do sul do Afeganistão, a gente mostrou, né, os grupos étnicos. Aqui os atentados de 11 de setembro, né, o Bin Laden que autorizou, na região do Afeganistão, país vizinho, né? Cabul, a capital. Osama Bin Laden, né, foi morto. E aí vão surgir um novo grupo, né? Al-Qaeda vai se transformar, né, no Estado Islâmico. E aí tem briga entre os próprios linhas de corrente, tá? Da Al-Qaeda. E a Al-Qaeda ela é uma organização terrorista, ela não tem uma sede fixa, né? Ela atua em células, daí a dificuldade de se prender, né, esses comandantes. Então hoje é o território do Estado Islâmico, né? Então a zona de controle, as áreas pretas, zona de ataque vermelha, zona de suporte a marrom, kurdista iraquiano, né? Eu queria também que vocês lessem um pouco sobre o que foi a Primavera Árabe, também vamos falar disso, um infográfico. Conceito de etnia, povo, nação e população, a gente já viu um pouco isso, né? Mas queria que vocês dessem uma olhada nisso, depois eu vou falar também. Iugoslávia, que a gente já comentou, então aqui mostrando, a Iugoslávia já foi um país que fez parte da União Soviética. E aí, devido a vários grupos étnicos diferentes, culturas diferentes, ela hoje se transformou, né, em 6 novos países, tá? Então nós temos aí Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia. E a região de Kosovo é uma região neutra hoje comandada pela ONU, né? Então são albaneses que fazem parte dessa região de Kosovo. Conflitos na África, a gente já falou, então o principal desses conflitos foi os conflitos do Houthis e Tutsis, né, na Guerra de Ruanda em 94, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram, né? Principalmente a minoria, né, os Tutsi. Então tem também guerra de conflitos, né, cristãos e muçulmanos. Tem também, né, algumas a tribal Sais e Ibos na Guerra de Biafra, mas sendo que a principal foi essa aqui, tá? Muito triste. Sudão e Sudão do Sul, né, o novo país que surgiu em 2011, o país mais novo, né, a ser independente. São uma região extremamente pobre, tá? E aí a questão também aqui é a questão dos poços de petróleo que tem nessa região. Então, 70% do petróleo é produzido nos dois países. E aí novas fronteiras, né, vão ser criadas. Já tem as fronteiras artificiais que foram criadas na época
do imperialismo, né? Vários grupos étnicos ficaram divididos, daí também esses conflitos. E nós temos a região, ó, Sudão, né, e Sudão do Sul. Então, a área de extração de petróleo, oleodutos também nessa região aí. A gente também já comentou sobre a questão da Palestina. Queria apenas mostrar aqui nos mapas, né? Ó. Cisjordânia seria essa região neutra, Jerusalém, onde seria a capital, e que é comum a todos, tanto o povo palestino como o povo, né, judeu, né, o povo de Israel. Então foi criado o Estado de Israel, mas não foi criado o Estado palestino. E aí o Estado de Israel começou a ampliar a sua área, né, o seu território, gerando esses conflitos, né, contra a Palestina. Faixa de Gaza, foi aqui que foi construído o muro, né, que alguns chamam de Muro da Vergonha. O Yasser Arafat foi o grande líder palestino. Ó, aqui, ó, faixa de Gaza. Fragmentação da Cisjordânia. Vários territórios palestinos foram criados. Aqui é o muro, esse muro tem mais de 8 metros de altura. Que vítimas a gente tem mais ou menos, né? Mortos pelas forças de segurança de Israel, né? Palestina, mais de 4.000. Cisjordânia, 1.000. Né? Israel, 74. Todos os territórios, 6.000. Civis israelenses, o total de mortos israelenses. Então, no final, se você observar, já morreu mais palestino do que israelense, né? Os israelenses têm um poder maior bélico. Os refugiados palestinos, ó. 24% estão dentro da faixa de Gaza, 16% na Cisjordânia, 10% na Síria, 8% no Líbano e 39% na Jordânia. Essa região também tem um conflito pela questão das minas, né, de Golã. E a gente vai comentar o restante na conferência.